Antes de começar minha palestra, eu queria dizer que eu tenho orgulho de ser brasileiro. Na verdade, esses palestrantes que passaram por aqui hoje, chefes como Alex Atala, Murakami-san, chefe do Kinoshita, uma cultura gastronômica maravilhosa que o brasileiro que a gente tem no Brasil. E essa escola maravilhosa aqui, que é o Senac, né, que está propiciando também esse evento, e o TED. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu não sou especialista em cozinha, não sou chefe, não entendo muito de comida. A minha especialidade é comportamento humano e movimentos culturais. É isso que a gente faz lá na minha agência. E anualmente a gente conduz uma pesquisa global sobre o futuro da alimentação. É uma pesquisa bastante extensa e o grande desafio foi traduzir 300 slides em 15. Não é fácil, em 15 minutos também. Mas eu vou tentar passar um pouco do que a gente aprendeu aqui. O que eu achei mais legal de tudo que eu vi hoje é que muito que eu vou passar aqui é um resumo de tudo que falaram aqui hoje. Isso que eu acho bacana. Então, assim, as coisas estão muito interconectadas, né? E como eu vou falar de comportamento humano, como eu vou falar de movimentos culturais, essas pessoas que estão aqui, que falaram, são criadoras de tendências, são disseminadoras de tendências, né? São os que ditam tendência, então está tudo muito linkado. Então, acho que a minha palestra é um resumão de tudo que foi falado aqui, o que me deixa feliz, e alguns dados dessa pesquisa que a gente conduziu. Bom, a importância desse tema, do TED, é óbvia, né? É um mercado de 3 trilhões de dólares, que nos últimos 3 anos cresceu 40% e vai continuar crescendo, que já foi falado aqui, né? Afinal de contas, somos 7 bilhões de bocas para alimentar. Até 2020 seremos 7 bilhões e meio, né? Então, tem uma discussão muito grande sobre o futuro disso. Para me preparar para essa palestra, e na nossa pesquisa também, eu fui procurar alguns documentários sobre o tema alimentação. Eu achei mais de 50 documentários só no iTunes. Eu recomendo. Tem documentários muito bacanas sobre o futuro da alimentação, sobre o tema sustentabilidade, saudabilidade e assim por diante. Eu vou passar um pequeno filme aqui. Eu tentei fazer uma edição de novo, né? São 50 filmes, imagina fazer uma edição de 1 minuto e meio. Mas eu tentei fazer uma edição de tudo que a gente viu e tudo que a gente achou mais importante na nossa pesquisa e que foi falado aqui também, vocês vão ver que bate bastante coisa. Ale, só passar aqui que passa o filme? Everything on your plate is corn. 1/4 of what you eat keeps you alive, and 3/4 of what you eat keeps your doctor alive. Everything was local. The seasonality, the simplicity. Everything is fresh. Impenetrable. You can't, and then it's like, how do you do this? I was simply looking for taste. Food is at the foundation, but it's really about life. You are what you eat. Muito bacana, né? O mais engraçado, não sei se é para perceber, aquele cara que bate na embalagem é um monge. É o que aparece depois meditando. Imagina a gente, né? Na verdade, são dados alarmantes, pessimistas, porém relevantes e extremamente importantes. A ideia aqui hoje não é só passar esse lado pessimista do mundo do futuro da alimentação, que tem um lado meio complicado mesmo. Aqui, o que eu quero passar aqui é a importância da gente entender para onde o mundo está indo, quais são os grandes condutores, os grandes drivers por trás, mas principalmente qual é a resposta que o ser humano dá para esses drivers, ou seja, o desejo humano. De tudo que a gente viu hoje, tudo que a gente viu no filme e na nossa pesquisa, o
que a gente percebeu foram 3 macromovimentos que têm acontecido até hoje e vão continuar acontecendo. O primeiro é a busca pela saudabilidade e sustentabilidade, que é bastante óbvia e importante. A praticidade em tempos caóticos, né, a história da embalagem. E a busca pelo prazer, que foi muito falado aqui hoje também. Vamos começar pela busca pela saudabilidade e sustentabilidade, que eu acho que é o mais importante e mais grave. Infelizmente, a gente está vivendo tempos turbulentos, né? Pressões ambientais, demográficas, geopolíticas, econômicas, ou seja, colapso total, como a gente viu aqui hoje. As pessoas estão muito mais informadas sobre a comida, mas, ao mesmo tempo, estão comendo muito pior, né? A gente não está comendo tão bem como a gente comia antes, que é um paradoxo, uma coisa meio maluca. O Marcelo Traude falou isso no ano passado, né, Marcelo? E é muito verdade isso. Então, cada vez mais, as pessoas desejam autenticidade, transparência e saudabilidade. Falando em saudabilidade, alguns números meio preocupantes aqui, que eu trouxe, a gente foi fazer uma pesquisa. Não tem muito dado no Brasil, né? Infelizmente, a gente só pode contar com o IBGE, mas tem alguns dados importantes. Nos anos 70, a gente tinha 18,5% dos homens acima do peso. Hoje, são 50% dos homens que estão acima do peso. Mas o que mais me preocupa nesse gráfico aqui são as crianças de 5 a 9 anos. 17% já estão acima do peso. Eu me lembro quando eu ia no cinema, você lembra, Marcelo? Pipoquinha desse tamanho. Hoje a gente tem um balde no cinema, né? Um balde de pipoca com manteiga e uma Coca-Cola de meio litro. Estou falando para ficar mais para cá, desculpa. Então são dados bastante preocupantes. Infelizmente, diabetes também é alarmante. Quer dizer, hoje em 2010 a gente tinha 285 milhões de pessoas com diabetes. Em 2030 serão 430 milhões de pessoas. O mais maluco de tudo isso é que 80% dos casos de tipo 2 da diabetes poderia ter sido evitado por uma dieta mais saudável, atividade física e assim por diante. Né? Uma mudança de atitude. Bom, infelizmente disso aqui eu entendo, né, por causa da minha ONG, do Fuck Cancer. Em 2012, serão 520 mil novos casos de câncer no Brasil, fora os que já estão acontecendo. Nos Estados Unidos, eu não sei se esse dado está muito atualizado, mas 1.500 pessoas em 2012 vão morrer por dia. Muitos desses casos, claro que não todos, mas muitos desses casos também têm a ver com o nosso hábito alimentar, o que a gente está comendo, e infelizmente com a nossa dieta que não é tão saudável. Vamos falar de coisa boa, não só coisa ruim. Depois de tudo isso, e obviamente o envelhecimento da população, a gente está percebendo que existe um aumento pela demanda e a oferta de alimentos funcionais. Alimentos funcionais são aqueles que têm um benefício direto para a gente. Alimentos com ingredientes antioxidantes, anti-estresse, até para efeitos cosméticos. Tem água que faz bem para a pele e assim por diante. Vai ter um aumento, a gente prevê o mercado em 2014 de 30 bi. É claro que se a busca é pela saudabilidade, a gente também prevê quase um crescimento quase em dobro do mercado de orgânicos. O grande problema é que ainda existe uma grande confusão do que é orgânico, né, principalmente no Brasil. E uma percepção de produto caro. Na verdade, é um produto caro. O que a gente está vendo lá fora, já em mercados maduros, é que não é suficiente mais só ser orgânico, tem que ser ético. Né, o fair trade que a gente conversou e que foi muito falado aqui. Né? Então lá já estão exigindo, as pessoas já estão exigindo altos padrões de ética. A gente ainda está engateando na questão do que é o orgânico. O segundo macromovimento que a gente viu é a praticidade em tempos caóticos. A gente está vivendo a sociedade de excessos. Excesso de estímulos, excesso de informação, excesso de escolha. Quando a gente vai num supermercado que tem 500 itens para a gente escolher de um mesmo produto, é angustiante, né? A gente tem aquela sensação de falta de tempo, né? Hoje, eu me lembro quando eu era moleque, a gente tinha 5 canais de televisão. Hoje a gente tem 450. Né? É excesso de tudo que a gente está vivendo. Então esse excesso traz uma angústia, traz uma ansiedade. É aquela história do tudo ao mesmo tempo agora. Né? Pensando nisso, tudo que for prático, tudo que for conveniente ou super conveniente é muito bem-vindo. Então, receitas mais simples, quem sabe menus mais simples, né? Aqueles menus de 20 páginas que a gente vê nos restaurantes, dá uma angústia, né? dá um desespero. Ninguém tem mais tempo, as pessoas cansaram. Né? A gente brincou com a palavra aperitivo, né? Os aplicativos, hoje já existem aplicativos para você achar restaurantes mais perto, ou confrarias, ou Real Ale Hunter, que você acha a cerveja, o tipo de cerveja, no tipo de bar, enfim, são super bem-vindos. Se a praticidade é um item desejado, obviamente que a gente vai ver também um crescimento do congelado.
Para ilustrar meu infográfico aqui, eu trouxe um exemplo brasileiro, que é a Voilá, que, na verdade, a demanda que a gente viu de congelado é por congelados mais premium e com mais sabor, né, e mais saudabilidade. E a Voilá é um exemplo muito interessante, eu achei as embalagens deles fantásticas, e aí eu trouxe eu usei para exemplificar aqui meu gráfico. O terceiro macromovimento é a busca pelo prazer. Acho que a gente viu muito isso aqui hoje, né? De tudo isso que a gente passou, excesso de estímulos, colapso, a gente merece, né, o prazer. A pressão contínua do dia a dia, então, ao chegar em casa, é o famoso eu mereço. Então, eu mereço comer um chocolate, eu mereço ter uma alimentação mais bacana. Com tudo isso, obviamente, que a gente vê o crescimento dos connoisseurs, dos cursos para a gente virar connoisseur em alguma coisa. Mas, principalmente, o prazer de receber as pessoas dentro de casa, né? Que é aquilo que a gente falou também aqui hoje, que foi falado aqui, né? De receber os amigos, os profissionais amadores, que a gente chama, né? A gente está vendo o crescimento disso. Eu tento cozinhar, não consigo, só dá uma catástrofe na minha casa, desisti. Mas está crescendo muito esse movimento. Eu achei super interessante esse site, esse portal, que é o Guilty Taste, trouxe como exemplo, que é um portal que vende ingredientes para os profissionais amadores, que até então só estavam disponíveis para os grandes chefes, para os profissionais. Achei bastante interessante trazer como exemplo aqui dessa busca pelo prazer. Bom, até agora, a gente estava olhando para o passado e esses macromovimentos que estão acontecendo até então, e que vão continuar acontecendo, né? Vamos olhar para o futuro. Como que a Voltage olha para o futuro? Como a gente olha para o futuro? Essa daqui é a cadeia de difusão de inovação. Para quem não conhece, um comportamento ele geralmente nasce naqueles grupos que são os trend creators, esses caras que estavam aqui falando hoje. São as pessoas que são experts em algum assunto, os criadores de tendência. Passando pela massa, pelos seguidores, pela massa, até chegar nos anti-innovators, que são as tribos isoladas, né? Às vezes nem chega. A Voltage monitora os creators, os disseminators e os followers continuamente para a gente antecipar esses movimentos e, quem sabe, trazer inovação para dentro das marcas para vocês, né? Aqui eu tinha um filminho, mas eu tirei porque a gente não ia ter tempo, dos 2 polos de inovação. Antigamente, esse movimento ele demorava até 5, 10 anos. Hoje, por causa da internet, da tecnologia, esse movimento pode demorar 1 mês, 2 meses. Por isso que a gente tem essa pressão para continuamente inovar. E esse negócio vai piorar, né? Infelizmente. Existem 2 tipos de inovação. Vou falar um pouco de inovação que eu acho que é importante. Também foi falado aqui pelo Alex hoje. Um tipo de inovação que a gente chama de Brand-Driven Innovation, que é a inovação a partir da essência da marca, a partir dos atributos. E o segundo tipo de inovação, que é o Human-Driven Innovation, que é a partir do desejo humano, exatamente das oportunidades do ser humano, que é o que a gente está falando aqui. O ideal é a gente unir as 2 coisas. São poucas as marcas que conseguem, né? As que conseguem são muito bem sucedidas, como a Apple. Bom, qual foi a ideia? A ideia foi trazer um pouco de alguns comportamentos emergentes que foram falados aqui hoje. Vocês vão ver que foram bastante mencionados, para a gente tentar inspirar um pouco vocês e, quem sabe, podem ser oportunidades de inovação. Antes da gente entrar nos comportamentos, a gente vai retomar, só para retomar um pouco desses drivers que a gente falou e que é a realidade que a gente está vivendo, né? As crises, a vida complexa, a impessoalidade nas relações, o mode on, 24 horas on, né, que a gente não desiste mais, a gente não larga mais dessas tecnologias. Recebe e-mail 3 horas da manhã. Eu recebi e-mail 3 horas da manhã de cliente pedindo proposta. Assim, acabou todo o limite, né? Mas, principalmente, acho que o grande driver aqui, que acho que é o mais importante, é o fato das pessoas estarem buscando o conceito da felicidade, que é o que a gente falou aqui hoje, né? Esse é o mais importante driver que eu achei em todas essas pesquisas e filmes que a gente viu. O primeiro comportamento emergente que eu queria deixar aqui, ou comportamento que já está acontecendo e que é importante, é a revolução urbana, que é essa busca da vida mais tranquila do campo, porém nas cidades. Né? Essa questão da vendinha da esquina, né? do ser chamado pelo nome na vendinha da esquina, a estética do bruto, né? Do rústico, mas também a gente viu muito exemplo disso lá em Londres e em Nova York, cafés, lojas, enfim, vários restaurantes com essa que já estão adotando esse comportamento, né? O rural, o ético, o orgânico. Não adianta também você ter um restaurante que tem a estética do rural e não ter um alimento orgânico. Acho que fica uma coisa meio estranha,
né? Então, esse é um comportamento bastante importante. Tenho que correr aqui que o meu tempo está passando. O segundo é o revivalismo. O revivalismo é a busca das raízes, né? O futuro para nós é incerto, o passado é seguro. E a gente não está falando só da estética do passado. Tudo que for artesanal, que as pessoas puderem ver o processo, o criador, os bastidores, viver esse processo, faz sentido, né? Então, marcas ou restaurantes ou produtos com história, com herança, fazem muito sentido, né? Então, não é só a estética do vintage, do passado, e sim essa herança, essa história para contar. Tem um case que eu recomendo vocês verem, chama Mast Brothers Chocolate. É fantástico. Algumas pessoas já balançaram a cabeça que conhecem. Eu recomendo ver porque é um filme muito legal e uma marca muito bacana. O último comportamento é a cultura do convívio. A gente também falou isso, né? Acho que eu faço uma brincadeira que o social networking virou social not working. A gente tem milhares de amigos online, no Facebook, só que a gente se deu conta de que a gente precisa do contato físico, conviver de novo com as pessoas de perto, né? Sair um pouco dessas redes sociais. Então, nada melhor do que fazer isso através de um jantar, de uma refeição. Acho que é o momento que mais propicia isso. O Alex também falou isso. Então, a cultura do convívio tem a ver com novas experiências, você trocar experiências, ou seja, todo mundo junto, né? Voltar a comer dentro de casa. Eu almoço em casa, isso é um privilégio para mim, com a minha família. Acho que isso é fundamental, né? Esse era o último comportamento. Para concluir, que meu tempo já acabou, como eu coloquei, é importante a gente refletir esse momento caótico que a gente está vivendo e principalmente como a gente vai responder daqui para frente. Acho que o que me deixa mais aliviado é entender e perceber que a gente já está arregaçando a manga, pessoas como vocês, esse evento, enfim, todo mundo que palestrou aqui, para tentar fazer a diferença, para tentar mudar de atitude, porque senão a gente vai colapsar mais ainda. A mensagem que eu gostaria de deixar é que, quando vocês decidirem inovar, abrir um novo restaurante, lançar um novo produto, que pensem nesses movimentos, saiam de dentro do escritório, de dentro do seu restaurante, usem a intuição, porém, também vão entender o que está acontecendo no mundo, quais são os grandes condutores, esses drivers que eu falei para vocês, mas, principalmente, o que está por trás, que é a resposta, que é o desejo do ser humano. Acho que só assim a gente vai conseguir ser relevante e, quem sabe, fazer a diferença. Muito obrigado pela atenção de vocês.